Olá, sou o professor Augusto Mazzano e nesta aula eu quero apresentar conceitos computacionais introdutórios antes de falarmos sobre lógica de programação, programação de computadores e outros assuntos relacionados à nossa disciplina, ao nosso estudo. Agora, para pensarmos. Hoje vivemos a era do excesso de informação. Graças aos milagres da tecnologia do século XX, nós, habitantes da Terra, dispomos de acesso instantâneo a mais informação do que conseguimos tratar. Essa frase foi cunhada por Larry Koenig, que é autor do livro Introdução Ilustrada à Computação, que está sendo mostrado aqui nesta capa. Este livro é um livro não muito fácil de achar no mercado, porque ele é um livro bastante antigo. E esta aula, esta apresentação está baseado em parte desse livro. Eu não estou reproduzindo o livro ao pé da letra, mesmo porque isso é ilegal, eu não posso fazer. Mas eu posso usar o livro como referência. Se você que está assistindo quiser localizar esse livro, ele é um livro bastante interessante. Na aula de hoje, eu quero falar sobre informação, processamento digital, sistemas numéricos, tabela ASCII, introdução à computação, computadores brasileiros e o funcionamento computacional. Tudo isso eu vou fazer de uma maneira introdutória, simplista. Eu não vou entrar em pormenores técnicos. Eu estou fazendo uma introdução considerando que você que está assistindo desconhece o assunto da computação. Que você eventualmente sabe trabalhar com um computador usando um processador de textos, um programa de edição de imagem, visualizar e-mail, entrar no Facebook, nas suas redes sociais. Mas que você desconhece como tudo isso ocorre, mesmo que de forma simplista, por dentro do computador. Se você tivesse conhecimento, talvez esta aula não lhe seja tão proveitosa. Então vamos lá. Vamos falar de informação. A informação significa fatos. Então a palavra informação está associado ao termo fatos. O tratamento de um grande conjunto de informação necessita de um agente capaz de armazenar, classificar, qualificar, comparar, combinar e exibir essas informações em alta velocidade. E o mais interessante é que essa frase foi cunhada há muito tempo, no século passado. E hoje nós temos os computadores como agentes capazes de armazenar, classificar, qualificar, comparar, combinar e exibir o volume de informações que nós temos em alta velocidade. Isso justifica o motivo pelo qual os computadores estão presentes onde quer que a informação esteja, desde as grandes empresas até os relógios de pulso, que hoje você tem relógios que trabalham aí com o sistema operacional Android, por exemplo. O estudo da informação, que é chamado de teoria da informação, ela foi proposta por Claude Shannon em 1948. Então esta foto aqui ao lado é do Claude Shannon, quem especificou a teoria da informação, a qual eu vou apresentar resumidamente na sequência. De acordo com Shannon, a informação está presente sempre que um sinal é transmitido de um emissor a um receptor. O emissor envia um sinal e o receptor recebe. Esse receptor pode se tornar o emissor ao devolver uma resposta pelo mesmo sinal ao emissor. E aí teremos uma linha de comunicação. Nesse processo, o que ocorreu foi a transmissão de uma informação. O sinal ele pode ser gerado numa forma visual, verbal, musical, qualquer outra maneira. O que acontece aqui é que tanto o emissor quanto o receptor precisam saber identificar o sinal usado. Então esse sinal tem que ser comum às duas partes. Esse sinal comum nós podemos chamá-lo de protocolo. Por exemplo, se eu começar a dar a aula em alemão e você não entender alemão, o sinal vai ser perdido, porque o protocolo que eu estou usando é o idioma alemão. Mas se eu estou usando o idioma português e você conhece português, você vai entender a minha mensagem e eu vou poder entender a sua resposta, a sua interação, seja escrito, verbal, visual, da maneira que for. Então, o emissor precisa enviar um sinal para o receptor, esse sinal gera uma informação, mas esse sinal tem que ser legível, inteligível, visível a todas as partes, tanto ao emissor quanto ao receptor.
Todas as formas de sinais podem ser gravadas de alguma forma. O objetivo é poder transmitir a mesma informação várias vezes da mesma forma original estabelecida. Por exemplo, eu estou aqui gravando um vídeo para você. Eu estou passando aqui uma informação, essa informação está escrita, estou usando aqui um slide e estou usando a minha voz. Então estou passando uma informação, um fato, um sinal para você vê-lo visualmente e auditivamente. Se você não conhecer ou não tiver condições de usar uma forma, um protocolo do envio do sinal ou outro, esta informação poderá ser perdida. Neste caso, eu estou passando a informação com dois segmentos: o segmento auditivo, áudio, e o segmento visual pela escrita do slide que você está recebendo. Isso está gravado, então esta informação que eu estou lhe passando vai ser repetida várias vezes da mesma forma, desta forma que eu estou criando agora, esta forma que eu vou chamar de original, por exemplo. O número é um conceito abstrato de informação, e o número tem muito a ver com a parte da computação. Então, eu vou focar um pouco da nossa informação dentro do contexto numérico, porque é essa parte que a computação vai tratar com você. O número, então, é um conceito abstrato, o qual possui uma rara característica. O número ele pode ser representado pelos dedos. Então nós temos nas nossas mãos esquerda e direita, em cada uma 5 dedos, ao total 10 dedos, e chamamos esse sistema numérico de sistema decimal, que pode contar de 0 a 9, são 10 símbolos, não de 1 a 10, mas de 10 símbolos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pelo fato dos números poderem ser representados pelos dedos, estes são símbolos chamados, então, digitais. Dígito significa dedo, então a palavra dígito é sinônimo da palavra dedo. Logo, não se pode dizer digitar um texto no programa de processador de texto, por exemplo. Ou dá para você digitar esse texto para mim aí no Word, no programa Writer? Eu não posso digitar um texto, porque texto é escrito com caracteres alfabéticos ou numéricos, aí é alfanumérico. Eu posso usar a palavra digitar quando eu quero dizer, o correto é dizer, né? Para a palavra digitar, quando eu quero fazer entrada de números. Tanto que existem profissionais chamados digitadores, que são pessoas preparadas para fazer a entrada de dados numéricos em terminais de computadores. Quando eu escrevo alfanumérico, a palavra mais correta a isso, por mais estranho que pareça a alguns, é datilografia. Eu estou datilografando. Dátilo é uma outra palavra que representa dedo. Então não vou dizer digitografando, é datilografando. Estou escrevendo com os dedos. Então este seria o termo correto. No entanto, vulgarmente, acabou-se usando o termo digitar para representar a entrada de dados numéricos e a entrada de dados alfabéticos ou alfanuméricos. Mas esse desvio de concepção acaba criando mais confusão, principalmente para quem está começando o seu estudo na computação. Então, digitar está relacionado a escrever números e datilografar está associado a escrever textos alfanuméricos num programa, por exemplo, de processamento de textos. O primeiro computador primitivo são as nossas próprias mãos, as mãos humanas. Então nós temos aí os 10 dedos, representando 10 possibilidades. O desenho mostra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que são 10 dedos, e esses dedos podem então ser usados para representar uma quantidade numérica. No entanto, esses 10 dedos representando 10 possibilidades numéricas estão usando apenas 10 símbolos, os símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, porque o número 10 é representado com 2 símbolos, o símbolo 1 e o símbolo 0 à sua direita. Presume-se que antigos pastores de ovelhas na Grécia utilizavam pequenas pedras de calcário para manter controle de seu rebanho. O pastor passava cada animal de uma área do pasto para outra área utilizando-se pedrinhas de calcário. Ele tirava uma pedrinha de um saquinho que carregava na cintura para outro saquinho também na cintura, quando ele transferia uma ovelha de um lugar para o outro, fazendo aí uma analogia entre os dados pedrinha e ovelha. Caso sobrasse pedrinhas, sabia-se que faltavam ovelhas, conceito de perda. Se faltava pedrinha, era sinal de que poderia haver mais ovelhas, conceito de ganho. Ou
ele perdeu eventualmente alguma pedrinha que usava para o controle. Mas com esta estratégia, esse pastor tinha uma ferramenta, uma tecnologia para acompanhar melhor o seu rebanho. Essas pedras de calcário eram chamadas de cálculos. Tanto que hoje, quando você fala estou com cálculo renal, ou a pessoa, o fulano esteve com cálculo renal, então cálculos é um sinônimo que podemos usar para pedra, cálculo renal, pedra nos rins. E do uso dessas pedras de cálculos, pedras de calcário, originou-se o termo calcular como o termo usado para fazer uma operação aritmética algébrica sobre dados numéricos. Vamos falar um pouco de processamento digital. Um computador é um processador de informações, ou seja, é uma máquina que processa dados. Os dados isolados não têm muito valor, mas quando eu combino dados diferentes, eu gero informações. Para processar informações, um computador recebe a entrada de um conjunto de dados, efetua certo processamento sobre esse conjunto de dados que foi recebido e fornece um conjunto de dados processados, ou seja, um computador executa 3 ações operacionais muito básicas: a entrada, o processamento e a saída desses dados. Na saída dos dados, se os dados forem combinados, eu terei então uma análise de uma informação. Conjunto de dados analisados se torna informação. As operações efetivadas por um computador são ações lógicas e ou matemáticas. Não existe outro tipo de ação executada por um computador, não importa a ação sendo efetuada. De um ponto de vista mais amplo, um computador é uma máquina destinada ao processamento de dados, capaz de obedecer a instruções que visam produzir certas transformações nesses dados para alcançar um fim determinado. Os computadores são construídos a partir de componentes eletrônicos que necessitam de energia elétrica para funcionarem. São esses componentes eletrônicos interligados que, sob o comando de alguma instrução, e instrução é uma ação controlada por um programa, faz com que o computador tenha um comportamento. Então eu posso ter um computador funcionando como uma máquina de escrever com processador de textos, eu posso ter um computador funcionando como uma ferramenta contábil, como uma planilha eletrônica, eu posso usar o computador para produzir um vídeo, fazer a edição de imagens, eu posso ter um computador sendo controlado por um mecanismo de jogo e por aí afora. Então são programas que têm instruções que fazem com que o computador tenha um comportamento. Quando determinado componente eletrônico está ligado, diz-se que seu estado operacional é 1, e quando desligado, seu estado operacional é 0. Então, no estado 1, o componente está ligado, e estado 0, o componente está desligado, ou, melhor dizendo, com baixa energia. Quando determinado componente é ligado e outro desligado, gera-se certo sinal, certa informação. Veja que nós acabamos de dizer que o receptor e o emissor precisa de um sinal. Então, quando eu envio um dado para o computador, esse dado tem que ser interpretado por algum sinal. Dentro da máquina, ele tem componentes eletrônicos que serão ligados e desligados para representar esse dado que eu desejo por meio desse sinal eletrônico. Considerando-se apenas os componentes A e B. Vamos imaginar que temos um computador com um componente A, não importa que componente seja, um componente B, não importa o componente que seja. É possível, com 2 componentes A e B, obter-se um conjunto de até 4 tipos de sinais, como informações. Por exemplo, pegando o componente A e o componente B, se eu ligar o componente A e o componente B, eu vou ter o sinal 1, 1. Se eu ligar o componente A e desligar o componente B, eu tenho o sinal 1, 0. Se eu fizer o contrário, desligar o componente A e ligar o componente B, eu tenho o sinal 0, 1. E se eu tiver os componentes A e B desligados, eu tenho o sinal 0, 0. Então veja que com 2 componentes eu consegui gerar 4 sinais diferentes. 1, 1, 1, 0, 0, 1 e 0, 0. Agora você imagina, dentro de um computador, os milhares de componentes que ele tem sendo ligados e desligados, a quantidade de sinal que ele consegue
é gerar. Então, a partir dos sinais gerados, é possível realizar diversos tipos de ações e processamento. Aqui é só uma visão bastante simples, mas que já dá uma ideia de você que está chegando aqui ao mundo da computação. A partir do conhecimento de que um conjunto de componentes de um computador podem ser ligados e desligados, podemos inferir que qualquer informação tratada em um computador é representada com valores 1 ou 0. O conjunto de informações 1 e 0 organizadas geram sinais que os computadores processam. A partir dos valores 1 e 0 é possível representar um extenso conjunto de dados alfabéticos e numéricos, a partir do sistema chamado binário, que é a linguagem operada pela máquina. Todo computador trabalha com uma linguagem binária. Todo sinal será 0 e 1, indicando que algum componente está ligado, desligado, ou melhor dizendo, em vez de desligado com baixa intensidade elétrica, com baixa energia. Isso gera sinais que processam as informações. Então, é a partir desse princípio que você consegue ler um e-mail, que você consegue enviar um e-mail, que você consegue assistir um vídeo no seu computador, que você consegue fazer um desenho no computador, que você consegue usar o computador para as várias tarefas do seu dia a dia. Ao vermos, por exemplo, o símbolo do algarismo 5 e dizermos número 5, nós cometemos um erro de linguagem bastante grave, porque o certo seria dizer o valor numérico representado pelo numeral 5. Então, esse símbolo que a gente chama de número 5, o termo correto é numeral 5. Então, quando eu falo em numeral, eu estou falando do símbolo que eu desenho num plano e representa uma quantidade numérica. A quantidade 5, como conhecemos, ela é abstrata. Ela existe no imaginário. Para representá-la de forma concreta, a gente escreve um símbolo, e o símbolo é esse número entre aspas, esse numeral, melhor dizendo, entre aspas. O numeral é o símbolo gráfico usado para representar a ideia comum aos dois conjuntos que estamos comparando o número, que é o que? O abstrato, a quantidade, e o concreto, que é o numeral. Numeral é o símbolo gráfico que representa um valor numérico. E o número é um conceito quantitativo de um valor numérico. Esse conceito quantitativo, ele é um tanto abstrato. O sistema numérico mais popular é o sistema decimal. E nós sabemos que ele é popular por causa dos nossos dedos. Temos 10 dedos, então representar os números em conjuntos de 10 em 10 ficou mais simples para a nossa mente humana. Se nós fôssemos seres com 2 dedos, um em cada mão, estaríamos trabalhando com o conceito binário, mas nós temos 10 dedos na média, então vamos usar o sistema decimal. Um sistema numérico ele é um conjunto de regras que visa estabelecer a forma de escrever qualquer valor numérico inteiro. O sistema romano é representado pelos símbolos gráficos I para o 1, V para o 5, X para o 10, L para o 50, C para 100, D para 500 e M para o 1000. É uma forma de representar valores numéricos. O sistema decimal hindu, que é o que nós usamos, é representado pelos símbolos gráficos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Na área da computação é usado o sistema numérico binário, representado pelos símbolos 1 e 0. E isso nós já estamos sabendo por quê? Porque nós temos um conjunto de componentes eletrônicos interligados dentro de uma placa de circuitos. Esses componentes podem estar ligados com estado 1, desligados ou com baixa energia em estado 0, gerando sinais que devem ser então processados. É possível representar grandezas numéricas em bases diferentes da decimal. Por exemplo, binário são representados pelo número 0 e 1. A base ternária com os símbolos 0, 1 e 2. Quaternária com os símbolos 0, 1, 2 e 3. Octal com os símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Hexadecimal com os símbolos de 0 a 9. E para representar de 10 a 16, usa-se as letras de A a F. O vigesimal com os símbolos de 0 a 9 e do 10 até o valor 19 de A a J. Então nós temos bases numéricas para qualquer quantidades que imaginamos. Na computação, as bases numéricas comuns usadas são o binário, octal, decimal e hexadecimal, sendo mais popular o uso do binário, do decimal e do hexadecimal.
Por exemplo, veja nessa tabela o binário representado por 0 e 1, o octal de 0 a 7, o decimal de 0 a 9, o hexadecimal de 0 a 9 e do 10 ao 15, A, B, C, D, E, I, F. Os valores binários, o 1 e o 0, são chamados de bits. A palavra bit significa, o BI vem de binary e o T vem de digit, do final ali da palavra digit, que é dígito binário, ou seja, número binário. Né? Vamos lembrar que a palavra dígito representa o dedo, né? E o dedo foi usado para representar uma quantidade numérica. Quando eu digo dígito binário, eu estou dizendo mesmo que é número binário. A menor informação que pode ser processada por um computador é normalmente formada por um conjunto de 8 bits. São 8 dados binários com valores situados na faixa de 8 zeros até 8 uns. Isso perfaz um total de 256 combinações, porque se eu pegar um dígito binário, né, que é a base 2, e elevar a 8, que é o conjunto de 8 bits, eu consigo então 256 combinações possíveis. Com essas 256 combinações, eu tenho o suficiente para representar símbolos numéricos, símbolos para as letras maiúsculas, para as letras minúsculas, símbolos para os sinais de pontuação do idioma inglês. Sobra ainda alguns espaços que são usados para simbolizar sinais de controle internos da própria máquina, do próprio computador. O conjunto de 8 bits é chamado de byte. Em português seria octeto, o conjunto de 8. Né? O octeto é um conjunto de 8. Então, 8 bits chama-se em inglês byte. Se eu trabalho com 16 bits, que é o dobro de 8, nós chamamos esse conjunto de word, ou seja, uma palavra. Quando 32 bits, o termo usado é double word, palavra dupla, e quando for 64 bits, quad word, palavra quádrupla. A medida padrão de armazenamento de dados em computadores é definida a partir dos prefixos quilo, com K minúsculo, mega, M maiúsculo, giga, G maiúsculo, tera, T maiúsculo, peta, P maiúsculo, ESA, E maiúsculo, zeta, Z maiúsculo e iota, Y maiúsculo. Por exemplo, 1 kilobyte são 1024 bytes. É o 2 da base binária elevado a 10, que é a base decimal que trabalhamos. Chamamos de quilo porque é o valor que ficou mais perto de 1000. Na computação, 1 kilobyte é 1024 bytes, então o valor mais próximo que chegou a 1000. 1 megabyte é, na verdade, 2 elevado a 20, ou seja, 1.048.576 bytes. Já quando falamos de 1 gigabyte, é 2 elevado a 30, ou seja, 1.073.741.824 bytes. Hoje nós temos aí discos rígidos, por exemplo, de 1 terabyte. Quanto equivale isso? 1 terabyte é 2 elevado a 40, ou seja, 1.099.511.627.776. Aí temos outras medidas que ainda hoje não estão muito populares, que é o petabyte. 1 petabyte é 2 elevado a 50, 1 hexabyte, 2 elevado a 60, 1 zettabyte, que é 2 elevado a 70, e 1 iotabyte, que é 2 elevado a 80. Só para você ter uma ideia, o iotabyte possui 1 septilhão, 208 sextilhões, 925 quintilhões, 819 quatrilhões, 614 trilhões, 629 bilhões, 174 milhões, 706.176 bytes. E atenção, o símbolo B maiúsculo representa byte, o B minúsculo representa bit. Então ali quilo, se eu coloco KB em minúsculo, que é um erro muito comum, eu estou falando de kilobit. Se eu quero falar do byte, eu deixo o byte, a palavra byte em maiúsculo, o B em maiúsculo. Já que sabemos que temos 256 combinações, que é 2 elevado a 8, temos aí o surgimento da tabela ASCII. Todos os computadores atuais, que são máquinas eletrônicas, são digitais, ou seja, trabalham com a representação numérica.
A partir de 1940, ficou claro que os computadores podiam ser usados para muito mais do que processar dados numéricos. Podiam ser usados para armazenar e manipular textos ou outros tipos de informação. Até ali o final da década de 40, os computadores eram mais científicos. Foi durante a década de 1950 do século XX que os computadores passaram a ser usados dentro de empresas, de organizações comerciais. Isso foi feito representando cada letra do alfabeto como um valor numérico específico, como por exemplo a letra A maiúscula tem o valor na tabela ASCII 65, o B maiúsculo tem o valor 66, o A minúsculo tem o valor 97. Então foi feita uma organização de uma tabela de caracteres para que os computadores pudessem ser interligados, para que as comunicações feitas por rede pudessem ser possíveis sem grandes transtornos. Inicialmente não havia um padrão industrial, que era específico. Cada fabricante de computador resolvia a questão segundo o seu critério. Então, não existia a tabela ASCII. O fabricante IBM usava um padrão, o fabricante da Blue Hawks usava outro padrão, o da Sperry Remington usava outro padrão, e isso criou uma certa confusão no mercado. Então, no final da década de 1950, os computadores estavam ficando mais comuns e começando a se comunicar uns com os outros. Foi quando a indústria da computação se reuniu e percebeu que tinham nas mãos uma necessidade, que era urgente, de ter uma forma padronizada de comunicação, para que os diferentes modelos e marcas de computadores pudessem ser operados de maneira semelhante e sem criar transtornos quando estivessem conversando, entre aspas, os computadores conversando em rede. Surge então o que se chama tabela ASCII. E uma observação, não é ASCII 2, algumas pessoas falam ASCII 2 e isso é incorreto, é ASCII. Aliás, esse I no final a gente pode ler até ele craseado, ASCII. Muitas pessoas acham que é 2, mas não é. Se fosse para falar numericamente, deveríamos dizer aí ASCII segundo, mas nem isso, porque isso é uma sigla em inglês que tem um significado. Este foi o impulso para o desenvolvimento da tabela chamada ASCII. Então, o A de ASCII ali, o A é American, o S Standard, o C Code for Information, que é o primeiro I, e Interchange, que é o segundo I. É o código padrão americano para intercâmbio de informações. Isso foi publicado em 1963 e a indústria de computadores aceitou essa tabela e utiliza essa tabela até os dias de hoje. Todo computador possui internamente essa tabela. A tabela ASCII possui um conjunto mínimo de caracteres que um computador de qualquer tipo ou tamanho pode processar de forma padronizada. Então, aqui lembrando, a tabela ASCII é erroneamente chamada de ASCII 2, devendo ser referenciada como tabela ASCII. E um detalhe, a versão moderna da tabela ASCII foi adotada como padrão pela ANSI, American National Standards Institute, que é o Instituto Nacional de Padrões Americano, durante a década de 1960. O ANSI é uma organização nos Estados Unidos semelhante à ABNT no Brasil, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou seja, a ANSI é a entidade de normas técnicas dos Estados Unidos. A versão atual que usamos nos computadores da tabela ASCII é a de 1986. Foi a última revisão e ninguém mais mexeu nela, todo mundo concordou. Ela está então perfeita a partir de então. Na década de 1990 começou a surgir um outro problema. Passou a existir a necessidade de incluir idiomas não ingleses, como aqueles que têm acentuação, como é o caso da língua portuguesa, ou caracteres, como ideogramas do chinês, do japonês, ou outros idiomas, como hindi, persa, árabe, e aí você precisa representar também esses novos formatos. Isso fez surgir o padrão Unicode, que inicialmente era de 16 bits, hoje temos com 32 e 64 bits, para conseguir representar caracteres de outros idiomas. Neste desenho eu tenho aqui uma imagem típica da tabela ASCII com seus 256 caracteres. Ao observar essa tabela, você vai ver que os códigos de 0 até 31 são códigos de controle da máquina. De 32 a 127 nós temos os símbolos de pontuação, números, letras, maiúsculas e minúsculas. De 128 até 255, essa segunda parte da tabela ela não é oficial.
ela fica à disposição do fabricante do computador utilizá-la da maneira que achar melhor. Esse conjunto de caracteres de 128 a 255 são os caracteres que a empresa IBM colocou na tabela ASCII dos seus microcomputadores, o IBM PC, de Personal Computer, computador pessoal. Então esse é o conjunto de caracteres que a IBM colocou na tabela ASCII dela. Nenhum fabricante pode mexer entre o código 0 e 127, mas do 128 ao 255 fica reservado para o fabricante do computador ou do sistema operacional ou algum componente, algum periférico que você vai instalar no seu computador e precisa ampliar alguma necessidade particular, vai usar essa porção da tabela para o seu controle. Vamos agora fazer uma introdução à computação de um ponto de vista mais histórico. A necessidade de desenvolver ferramentas que facilitassem operações matemáticas fez a humanidade chegar ao estágio atual da área da computação. Os computadores estão onde estão porque nós, seres humanos, precisamos, ao longo do tempo, devido às nossas necessidades, às nossas comunicações, os nossos intercâmbios culturais, comerciais, a desenvolver ferramentas que facilitassem o controle das trocas de produtos e trocas de moeda. O primeiro instrumento que se tem conhecimento é conhecido como o primeiro computador analógico, chamado ábaco. Esse computador surge mais ou menos por volta de 3.500 anos antes de Cristo, na região da Mesopotâmia. Inclusive, esse modelo da imagem é um modelo chinês, que ele faz cálculos hexadecimais, decimais e hexadecimais. Existe um modelo japonês que faz cálculos decimais. A diferença entre os modelos chinês e japonês é muito interessante. Veja que nesse desenho nós temos duas áreas, a área de cima e a área de baixo. Nessa área de baixo eu tenho 5 contas e na área de cima eu tenho 2. No modelo japonês, na parte de cima tem uma conta e na parte de baixo tem 4 contas. Essa é a diferença. Essa pequena diferença permite que o ábaco japonês faça cálculos decimais e o ábaco, aqui nesse caso que é o modelo chinês, também faça cálculos hexadecimais. Esses instrumentos são usados até os dias de hoje e são ferramentas de cálculo, são calculadoras analógicas, não são eletrônicas, porque a posição da conta determina um valor numérico a ser representado. Então veja que número é abstrato. Usamos o numeral para representar simbolicamente o número num plano. E eu posso representar esse número por qualquer elemento. Por exemplo, num ábaco, a representação numérica é a posição da conta em cima ou embaixo. O computador eletrônico, como se conhece atualmente, ele origina-se das ideias de um cientista matemático e filósofo inglês chamado Charles Babbage, ou Charles Babbage, dependendo aí da pronúncia das pessoas, que em 1834 ele apresentou as ideias do que ele chamou de máquina analítica, considerada hoje a precursora dos modernos computadores, tanto que é dado a ele o título de o pai do computador. Foi a partir das ideias dele que os computadores se tornaram máquinas programáveis. A máquina analítica seria uma máquina programada. Quando Charles Babbage, em 1834, apresentou isso, ele foi ridicularizado. Teve uma pessoa que realmente comprou a ideia dele. Nós vamos falar dessa pessoa num outro momento. Muito bem, depois das ideias de Babbage, o primeiro computador mecânico ele surge em 1937, ou seja, a década de 30 do século 20, desenvolvido por um engenheiro chamado Howard Aiken. Então aqui eu tenho o Aiken e a sua criação aqui do lado esquerdo. Não demorou muito, de 37 para a década de 40, 1946, surge o primeiro computador eletrônico, que foi desenvolvido para aplicações militares, o ENIAC, o Electronic Numerical Integrator and Calculator, o integrador e calculadora numérica eletrônica. Aqui nessas fotos vocês estão vendo pessoas dentro do computador. Esse computador ele tinha mais ou menos a altura de um edifício de 3 andares, ocupava mais ou menos uma área que ocupa uma quadra de tênis. E os técnicos trabalhavam dentro desse computador. A partir da década de 1970 surgem os microcomputadores.
Mas o microcomputador surge a partir de uma invenção da Intel. A Intel foi quem apresentou o primeiro microprocessador. E ela chamou esse microprocessador de 4004. Era um microprocessador de 4 bits. Aliás, eu falei que o conjunto de 8 bits é um byte. Mas eu também posso dividir o byte em 4. Então, quando eu divido o conjunto de bytes em 4, são 4 bits, a gente chama esse conjunto de nibble. Então, esse computador trabalhava com processamento de nibbles, conjuntos de 4 bits. A partir dessa invenção da Intel, surge, então, entre 1973 e 74, o lançamento do 8080, que já era um microprocessador de 8 bits, trabalhando então com um conjunto de bytes. Não demorou muito para que alguém pegasse esse microprocessador 8080, que era usado para a construção de calculadoras e controle de semáforos de trânsito, e fizesse um computador com ele. Isso surgiu com uma empresa chamada MITS, que lança nesse período um computador chamado Altair 8800. Essa empresa fabricava calculadoras. Aqui é uma capa de uma revista de eletrônica muito popular para os jovens da época, que é a Popular Electronics, que divulgou que você podia comprar um kit e montar em casa o seu próprio computador. Então essa imagem que está aqui à direita acima, em preto e branco, é o kit que era vendido pela empresa, que foi anunciado nessa revista, e a imagem do lado direito abaixo, com esse colorida, já é o computador Altair 8800 com um formato mais comercial, porque começou como um kit e passou a ser vendido até para algumas empresas que passaram a usar esse computador para processar seus dados internos, pequenas e médias empresas. Empresas grandes usavam computadores de grande porte. Não demorou para que isso desse um boom no mercado. Então os jovens ficaram enlouquecidos, gostavam de eletrônica, ficaram atordoados com essa grande possibilidade, e não demorou muito para que em 1975, numa garagem, surgisse o computador Apple I. Então aqui tem duas fotos aqui do Apple I, da garagem ali do Steve Jobs, com o Steve Wozniak. Eles fizeram, o Wozniak fez o projeto do computador, o Jobs passou a vender o computador, fizeram uma caixa de madeira e venderam 50 unidades. Dessas 50 unidades chamaram a atenção e passaram então, em 1976, a lançar o Apple II com uma característica mais, um acabamento profissional. Eles receberam investimentos externos e fundaram então a Apple Computer. Nessas duas imagens eu estou mostrando aqui para vocês a versão do Apple II. Do lado esquerdo é a versão Apple II, aliás, norte-americano mesmo, e à direita, esse Unitron, era o clone brasileiro, vendido pela empresa Unitron. Não demorou muito para que outras empresas também começassem a desenvolver, e a Apple tinha ali os seus concorrentes de computadores todos de 8 bits, porque eram microprocessadores usados em 8 bits. O da Apple, em particular, usava um processador da Motorola, e o Altair 8800 da Intel. Tinha outros concorrentes, como o TRS-80, que usava processador Zilog, o Z80, e por aí afora. Não demorou muito para a empresa IBM querer entrar também no mercado de microcomputadores. Foi quando, em 1981, ela apresentou o seu IBM PC, que é o IBM Personal Computer. Nessa imagem aqui eu tenho a foto de um computador IBM PC típico. Ele vinha apenas com 2 unidades de disquete. Disquete hoje é um periférico completamente em desuso. Só que em 1983 ela tira uma das unidades de disquete e no local da segunda unidade coloca ali um HD, um disco rígido, que nessa época era chamado de Winchester, em menção à espingarda Winchester, que dava 12 tiros, porque ele tinha um poder de fogo maior. Então ela chamou esse computador de XT. Ela apenas acrescentou um HD e disse que ele era um IBM estendido, Extended, então daí chamado XT. Não demora muito para que em 1984 a Apple lance o seu Macintosh e logo em seguida, em 1985, a IBM lança o seu computador chamado então IBM AT, Advanced Technology. Não dava para a IBM concorrer com a Apple ainda, porque era uma proposta muito avançada. No entanto, a Apple teve dificuldade de colocar esta possibilidade avançada no mercado, então demorou um pouco tempo. Nesse interim, a IBM
passa a ter suporte com o sistema operacional Windows, que traz para o IBM PC um recurso muito similar àquilo que o Apple Macintosh estava apresentando na época. Logo depois, a empresa IBM lança o IBM PS/2 em 1985. Diferente do seu IBM PC XT e AT, que ela permitia que todo mundo copiasse, que fizessem clones, esse aqui ela não autorizou, e ele acabou não vingando, porque a indústria acabou usando os clones da IBM. Tanto não vingou que até hoje mesmo a IBM já não trabalha mais com esta linha de computadores. Ela vendeu para uma empresa chinesa chamada Lenovo. Então os computadores Lenovo são os antigos computadores da IBM. Houve aí uma mudança de mercado. E a Apple sempre manteve os seus computadores sem a autorização para fazer clones. Vamos falar agora um pouco dos computadores brasileiros. O Brasil teve um momento em que tentou desenvolver uma computação brasileira. Foi uma pena isso não ter dado continuidade, acabou incorporando e importando tecnologia estrangeira, mas poderia ter desenvolvido uma grande indústria computacional. Vou apresentar a você dois computadores nacionais. Talvez você ache engraçado o nome deles, mas não estranhe, porque existem também nomes engraçados em inglês. Por exemplo, um sistema operacional chamado Janelas. É um nome feio, Janelas. Mas, como ele é chamado de Windows, todo mundo acha bonitinho, né? Então vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, o computador Zezinho, que foi desenvolvido em 1961 no ITA. Esse computador tinha 2 metros de largura e 1,5 metro de altura. Aqui na parte de baixo do slide eu tenho a fonte que foi consultada. Essa é a única foto que se tem notícia da existência do computador Zezinho, que depois foi desmontado e deixou de existir. O segundo computador brasileiro é o Patinho Feio, da USP, 1 metro de largura e 80 centímetros de altura. O Patinho Feio não foi desmontado, ele inclusive fica ali num local para visitação pública dentro de uma vitrine. Então ele existe, pelo menos o equipamento, como foi feito, até os dias de hoje. Ele foi feito em 1972 e não foi desmontado. A partir daí, nós tivemos então o surgimento dos microcomputadores, o desenvolvimento da ideia dos computadores nacionais. Então veja que os nossos computadores nacionais foram na década de 60 e os microcomputadores surgem na década de 70. O Brasil não deu continuidade ao seu projeto, então o que aconteceu? Quando você não desenvolve uma tecnologia própria, você acaba absorvendo uma tecnologia externa. E aí, tanto os computadores brasileiros quanto de outros países, o funcionamento computacional é basicamente o mesmo. Nós temos num computador uma unidade central de processamento. Essa unidade é o microprocessador. A CPU não é o gabinete. A CPU ela tem uma memória principal, que é aquilo que você mede, eu tenho 16 MB de RAM. Isso é a memória principal. E memória secundária, por exemplo, o meu disco rígido é de 1 TB. Isso é memória secundária. Então você tem um componente de entrada, que pode ser um teclado, pode ser um mouse, pode ser um arquivo lido de um disco, pode ser um microfone. Isso são periféricos de entrada. Isso faz a entrada de dados, vai para a CPU e a CPU processa esses dados, usando a memória principal, eventualmente gravando numa memória secundária ou até lendo dados da memória secundária para combinar com os dados da memória principal e gerar uma saída. A saída pode ser em arquivo, em disco, pode ser em papel, pode ser num monitor de vídeo, pode ser, por exemplo, numa caixa de som, como você está ouvindo aqui a minha aula. O usuário ele entra dados. Os dados que o usuário entra no computador ou os dados são numéricos, ou são letras, ou são palavras. Esse conteúdo passa para a CPU, que os coloca na memória principal. O computador, então, pode processar esses dados por meio da CPU, ela que vai fazer esse controle, e, com o auxílio da memória principal ou secundária, pode transferir esse resultado para a saída. Então, o processamento é direcionado para a saída. De uma forma geral, nós podemos entender o seguinte: a CPU e a memória principal são os componentes bastante importantes. Por exemplo, a CPU pode ser representada por esse tipo de pastilha. Aqui eu tenho uma imagem de um processador AMD e um processador Intel. Esse é um microprocessador, é isso que é a CPU. Isso vai conectado numa placa chamada mainboard, ou placa principal, placa mãe.
Além desse componente, a memória principal utiliza pentes de memória, que é o que vai fazer com que o computador tenha espaço para armazenar e processar os dados controlados pela CPU para depois serem armazenados ou não. De uma forma geral, vamos ver aqui uma placa-mãe. Estou usando aqui um modelo que já é antigo, da ASUS, a M5A78L, MLX-BR, que utiliza processadores AM3+. Aqui é só para dar uma ideia, a CPU ela vai conectada nessa região da placa-mãe e o pente de memória numa outra região. Então você tem dois componentes separados, a memória principal, que vai controlar todo o conjunto de periféricos externos e vai controlar o conjunto de componentes internos. Então nessa placa-mãe que você vê é um conjunto de componentes que estão interligados, que quando ligados e desligados geram sinais 1 e 0 que a gente falou há pouco. A partir daqui encerro esta aula. O desenvolvimento deste trabalho eu usei templates dos slides Matrix do fppt.com. Obrigado por sua atenção e prestígio e até a próxima aula. Um grande abraço. Fui!